Olá para você que acompanha o nosso canal Dil Martins, seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu quero pedir a você que já acompanha as nossas entrevistas, os nossos bate-papos, para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like e para ajudar a nossa mensagem a chegar cada vez mais longe. Tamo combinado? Se inscreva em nosso canal então! Hoje vamos falar sobre a saúde da nossa cidade. Aliás, sobre a saúde de Aracruz. Muitas polêmicas nos últimos tempos, mas o que está acontecendo de fato? Eu recebo para um bom bate-papo hoje, uma boa conversa, o diretor executivo do Hospital São Camilo, o Wellington Jacomin. Confira comigo! Aqui comigo o Wellington Jacomin, diretor executivo do Hospital São Camilo. Seja bem-vindo, Wellington. Prazer recebê-lo aqui no canal. Olá, obrigado. Vamos começar com a pergunta logo nitroglicerina desse nosso bate-papo. É muito difícil? Quanto custa manter, fazer funcionar um hospital como o São Camilo, Wellington? Já começou na capciosa. Da cabeça para baixo é tudo... Tudo joelho. Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício mental para eu poder te explicar isso e ficar mais claro, né? Quando você chega numa construtora e pergunta quanto que custa uma casa, quando você chega na concessionária e pergunta quanto que custa um carro, você chega na faculdade e pergunta quanto que custa um curso, possivelmente ele vai te responder assim, depende. Depende da casa, do tamanho, do acabamento, se o carro é automático, se é o modelo do ano, se é uma van, se é uma picape. Você vai para uma faculdade, se é um curso à distância, um presencial. Então tem uma série de fatores que vão contribuir para esse custo. Para a gente é a mesma coisa, no hospital é a mesma coisa. Você me pergunta quanto que custa manter o hospital? Eu vou te responder, depende. Depende do qual tipo de serviço que você quer que seja prestado. Média, vai. Não, eu te rodeei para poder te mostrar, mas eu vou te dar um número para isso. Hoje, o meu custo operacional total, ele gira em torno de 4 milhões de reais. O que isso abarca? Toda minha porta aberta, né? Porta aberta é o atendimento que eu não posso negar, a gestante, a urgência, a emergência que eu tenho que atender, que eu tenho que receber, abarca a porta aberta, abarca meus consultórios ambulatoriais, né? Que são encaminhados das UPAs, né? Da Vila Rica, da Barra do Riacho, de Jacupemba, então todo esse atendimento ambulatorial, as internações e as cirurgias eletivas que eu faço, né? Além das urgências e emergência, também as eletivas. Então, ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, urologia, vascular, enfim, tudo isso. A clínica de hemodiálise também está nessa conta. Meus serviços de imagem, então tomografia, ultrassom, raio-x, meu serviço laboratorial está incluso nessa conta. E aí, tudo isso, meu custo total operacional hoje gira em torno de 4 milhões. Aí você pode me perguntar o seguinte, Wellington, e o seu faturamento para você bancar isso? Eu ia deixar isso para depois, porque realmente é uma conta terrível. Você me pergunta quanto que eu tenho para pagar, para perguntar depois quanto eu tenho para receber. Eu imagino que você já vai... Eu imagino que a resposta difícil deve ser a resposta. Vai, responde. Então, como a gente está trabalhando em média, o meu faturamento ele é ligeiramente inferior ao meu valor de custo. Isso hoje, né? A gente conseguiu fazer um equilíbrio muito bom nas contas do hospital, né? No passado era um déficit muito alto, em torno de 500, 600 mil reais por mês de déficit. Então, para te dar um exemplo claro assim, eu comprava o refrigerante a R$1 e vendia a 60 centavos. A minha conta de hospital nunca ia fechar, nunca. E o pior, uma hora a banca quebra. Uma hora a banca quebra. Aí sempre ouvia-se dizer, né, isso não é mentira, que o hospital está quebrado, que o hospital está endividado, porque os contratos, por vez, ele era mal pactuado, né? Talvez não fazia uma elaboração de custo bem feita, ou não conseguia fazer uma negociação. Hoje não é que a gente tenha lucro, mas o meu prejuízo ele é mais controlado. Aí você fala assim, mas se é sempre ligeiramente inferior, então você nunca vai fechar sua conta. Verdade. Se eu não contar com outros mecanismos de faturamento, então se eu não conseguir aumentar o meu faturamento no privado, no convênio, se eu não receber uma doação de material, se a Associação Vidas não injetar uma grana de um leilão para nos ajudar, nos apoiar, se os doadores particulares não entrarem com uma contribuição, essa conta ela não fecha. Mas isso é invariavelmente, ou seja, essa conta ela não fecha invariavelmente ou é intermitente? Tem mês que dá, tem mês que não dá, vai controlando, vai mantendo na corda bamba ali. Até mesmo porque eu consigo fazer o controle dos pagamentos, né? Então, mas no mês que passa 100 a mais, eu
faturei 200 a menos antes. Então ela nunca vai fazer um equilíbrio para cima, ela sempre vai fazer um equilíbrio para baixo. Vocês são prestadores de serviços públicos, não é um hospital público, mas acaba que a maior clientela é o paciente oriundo dos atores públicos, do SUS. E aí, primeiro é bom a gente desmistificar aqui o que é SUS, o que é prefeitura e o que é Estado nessa relação, Wellington. Você entender como público, atendimento público, tudo bancado pelo SUS, né, entender dessa maneira, é meio arriscado, porque o município ele tem a contrapartida dele, ele tem o dinheiro que ele tira do recurso próprio, que ele vai investir na saúde do município. Para fazer toda a saúde do município, o município conta com recurso próprio, com recurso oriundo do Estado e oriundo da União. Então, na minha conta que eu tenho, né, desse serviço que eu presto, eu recebo dinheiro do município, do Estado e da União. Quanto que isso representa em termos de número, né? Então hoje eu falei para você que o meu custo, meu faturamento gira em torno de 4 milhões. Aproximadamente desses 4 milhões, 3 milhões é referente a atendimento público, seja ele custeado pelo município, pelo Estado ou pela União. O município, a parte que eu vendo diretamente ao município, ela é em cima do contrato que eu tenho firmado, que vai dar em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, por mês. Então, daria uns 53% aí. Do município, que é recurso próprio, gira em torno de 45 mil reais, 45%, que dá mais ou menos uns 700 mil reais mês. Então, dos meus 3 milhões que eu gasto para prestar um serviço ao munícipe, um atendimento público, o município contribui aí mais ou menos com 700 mil de recurso próprio, de tesouro dele, né? E o restante é o que vem de dos outros agentes que passam pelo município para serem destinados, mas que vem do governo do Estado e também do governo federal. Exatamente. E além disso, você ainda tem algumas emendas parlamentares que vêm, que podem vir para investimento ou que podem vir para custeio, né? E aí entra a mais aí na conta. Certo, certo. Qual é o tamanho, Wellington, e quais os serviços a prefeitura tem contratado? Porque tem uma mística aqui na nossa cidade, na nossa região. Porque o hospital, essa relação já foi bem conflituosa, a gente sabe disso. E afinal de contas, o que é que o hospital tem que fazer, ou qual é o atendimento que o hospital tem que fazer pela prefeitura? Tem isso ou isso não existe? Tem, a gente tem um instrumento de contratualização e, como eu disse, nós somos um prestador de serviço. Então a prefeitura nos contrata, né, para prestar um serviço que é de interesse dela. No passado tinha uma contratualização com o pronto atendimento, que era feito naquela portaria antiga lá do hospital, por decisões dos gestores na época, tanto do hospital quanto da prefeitura, chegaram no entendimento que era interessante voltar para o município fazer a gestão disso. Hoje, o que eu tenho contratado com o município? Como eu disse, eu sou porta aberta para gestante e para urgência e emergência. O restante desses serviços, então, um atendimento ambulatorial de ortopedia, ginecologia, obstetra, clínico geral, eu faço isso tudo desde que venha encaminhado pela UPA. Permita-me interromper, mas essa é uma informação importante. Precisa ser encaminhado pela UPA. Precisa ser encaminhado pela UPA. Se eu quebrar a perna aí e bater lá na porta, não vai dar certo. Se você quebrar uma perna e chegar lá acidentado, eu vou te entender que você entra como urgência e emergência. Na categoria de urgência e emergência. Mas se der Se for um torção, por exemplo, que você chega tranquilo ali, você está inchado aqui, eu tenho que ver, sua primeira referência, primeiro contato. Tem que ser na ortopedia da UPA. Na UPA, para a UPA fazer o filtro e, se necessário, encaminhar para vocês. Exatamente. Você chegou com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, alguma coisa. O primeiro atendimento é passar pela UPA, porque é a linha de frente. Nós somos a retaguarda da UPA. Então chegou lá, percebeu que você precisa de um cuidado maior, de um exame mais detalhado, ou talvez até uma cirurgia, aí sim é encaminhado para a gente, já faz o contato direto, a gente já recebe e já vai para atendimento. E quando chega aquele caso que é diferentão, ou seja, o hospital, nossa, um negócio novo aqui, o hospital não está preparado para isso não. O hospital nega o atendimento, nega modo de dizer, né? Não tem atendimento, aqui não dá para você não, procura outro hospital. Ou atende a si mesmo e faz
um paliativo ali, enquanto se encontra um outro alternativo? Como é que funciona isso? Nunca a gente vai negar qualquer atendimento, nunca. Eu nunca vi isso acontecer em momento nenhum. O que pode acontecer... Mas a gente vê na imprensa aí, o cara chega no hospital, aqui não, toca fora, já tá cheio, ou isso, ou aquilo. Sempre tem uma desculpa e manda o cara ir para outro lugar. A nossa linha de atuação é eu receber, entender, estabilizar e regular. Então eu recebo aquele paciente, eu identifico qual é a especialidade que ele precisa, qual é o tipo de tratamento, qual é o tipo de exame. Se eu tiver condições de realizar no hospital, ele vai ser prontamente atendido. Se eu não tiver, eu tenho que fazer contato com a rede estadual e verificar qual o hospital de referência para aquilo ali, seja para o exame, seja para uma cirurgia, o que for, e eu já faço a regulação para ele. Aí o transporte, ou ele acontece pelo município, ou ele acontece via estado. Uhum. Quem paga esse atendimento desse cara que não estava no contrato, que apareceu de forma espontânea, resolveu procurar o hospital lá? Quem é que paga essa Não, esse primeiro tratamento, essa estabilização, faz parte da minha urgência e emergência. Né? Então ele está coberto ali. Entendi. Ô Wellington, mais uma vez surgiu o problema da UTI Covid aí. Fale aí, como é que é isso aí, cara? O que acontece? Ajude a gente a entender esse problema aí que virou um problemão. A gente vem da pandemia e graças a Deus agora no processo de vacinação a gente está saindo dela. Eu não vou falar o que aconteceu para trás porque eu acho que todo mundo sabe. Então de hoje para frente sim, o que falar, não tem mais UTI, não tem mais leito de Covid no Hospital São Camilo. A primeira pergunta, é isso? Não tem mais leito de UTI Covid no Hospital São Camilo? De UTI Covid não, mas no processo de atendimento ele acontece. Então eu faço a primeira análise, eu faço a triagem, assim também como é feito na UPA. Se for o caso de internação, havendo leito de isolamento, porque eu não posso misturar esse Covid positivo com um paciente que tenha suspeita ou que não tenha Covid, ele tem que ficar isolado até a confirmação, até a melhora dele. Então eu recebo ele, se eu tiver condições, eu interno. UTI Covid, como o Estado vem monitorando isso muito de perto, percebeu que os índices de internação em UTI, eles baixaram. Isso a gente percebeu também, os nossos leitos de UTI estavam diminuindo. O Estado monitora isso muito de perto, ele tem um controle dos leitos que estão sendo ocupados e ele percebeu com essa taxa de caimento que ele poderia concentrar isso em alguns pontos, em alguns hospitais que são referência, e o deslocamento de qualquer hospital que fosse mapeado, que tivesse a necessidade de um UTI, não dava mais do que 2 horas de deslocamento. Então, nesse raio de ação, ele sempre colocou um hospital de referência. Então, se chegar a uma situação do paciente, que ele foi internado, ele foi para um leito de isolamento e ele teve uma piora e eu regulei ele para o Estado, em menos de 2 horas ele vai estar dentro de um leito de UTI do Estado. Certo. Então não é que o Estado tirou os leitos de UTI, ele centralizou para otimizar o recurso. Certo. E aí esses leitos que foram desmobilizados de UTI, eles continuam existindo, só que agora eles vão voltar a ser leitos de UTI clínica para absorver as demandas das cirurgias eletivas que foram suspensas no passado. Essa é um questionamento interessante até, porque a vida inteira a gente acompanhou na grande mídia, na imprensa, falta de UTI no Brasil, como um todo. A pergunta claro, pode ser até uma pergunta boba, mas tinha um professor que falava que não existe pergunta boba, boba é não fazer pergunta. Uhum. Nunca mais vai faltar leito de UTI no Brasil, né? A considerar essa lógica de que foram criados tantos leitos de UTI para a Covid que agora esses leitos, eles entre aspas, ficam ociosos ou ficaram ociosos e passam a ser incorporados à saúde tradicional, vamos assim chamar. Se não forem desmobilizados, sim. Como eu falei para você, a maioria das relações dos hospitais filantrópicos e particulares é uma relação comercial. Então hoje eu tenho 20 leitos, são 18 leitos SUS e 2 leitos convênio. Eu tenho os meus 18 leitos SUS contratados com o Estado. Para a gente, em Aracruz, não baixa. A gente está entrando agora com a nova renovação do contrato, um aditivo, que para mais 8 meses. Antigamente, a renovação de contrato era a cada 2 meses. Então, passava 2 meses era renovado por mais 2. A próxima renovação agora está acontecendo para 8 meses. Então, a priori, por 8 meses, pelo menos, eu tenho 18 leitos de UTI. Deus me livre e guarde, aconteça uma recaída de pandemia e aumente novamente os casos, o Estado pode recontratar esses leitos novamente. Só vira a chave. Só vira a chave. Então, eles deixam de ser leitos clínicos e passam a ser leitos UTI Covid. O que vai facilitar e vai dar uma melhorada na qualidade do atendimento. Vai. Aí você me pergunta, mas aí a gente teve um upgrade aí da quantidade de leitos de UTI. Não vai ter leitos de UTI sobrando?
né? Ah, não vai ter? Ele vai fazer essa conta, vai mapear novamente a ocupação, a taxa de ocupação e vai pensando onde tem ociosidade, né? Tem que fazer isso para enxugar o orçamento. Agora, é claro que em relação à desmobilização desses leitos, é bem controverso, né? Não por parte aqui do São Camilo, mas eu digo em especial por parte do próprio Estado, porque são equipamentos caros. Ele vai desmobilizar isso, vai para o sucatão, né? De alguma forma vai estar perdendo dinheiro. Mas ficar parado essa é uma outra conversa. A gente nunca quer assim que desmobilize, porque é uma sensação de segurança que você tem. Se falar assim, o município tem aqui, a gente, quanto hospital, não queria que fizesse desmobilização de maneira nenhuma. Claro. A gente queria que permanecesse até uma situação de vacinação mais avançada, que permanecesse. A gente não queria que fizesse. Mas essa é uma decisão que não compete aqui a... Como eu disse, é um processo, é uma contratação. Então não houve o interesse de continuar. Mas por parte do município, inclusive, e do hospital, a gente sempre teve, a gente protocolou pedido de aumento de pelo menos mais 90 dias de leito do UTI, mas o Estado achou por bem que não precisava, que pelo estudo dele, os hospitais de referência... Segurar a bronca lá, na linguagem popular. Exatamente. E ele já fala isso na nota técnica que soltou, que, havendo a necessidade, os hospitais serão prontamente contratados novamente pela Covid. Muito bem. O Wellington Jacomin, diretor executivo do Hospital São Camilo, hoje conversando com a gente aqui. Uma das polêmicas do mundo moderno, vamos assim dizer, é a participação da Associação Vidas com o Hospital São Camilo. Questiona-se muito os eventos, as arrecadações... Mas como é que é isso? O dinheiro vai tudo para o privado. Isso é verdade, Wellington? Ou isso é um mito que se criou aí na nossa sociedade? Muito disso é mito, né? É conversa. Porque a participação da Associação Vidas no hospital, ela é fundamental, principalmente no processo de expansão. Como é que funciona a associação? Ela é uma instituição que foi criada com o objetivo de captar recursos para fomentar o desenvolvimento de estruturas do hospital. Ela não tem nenhuma outra interferência na administração do hospital, da gestão, não tem. Ela é simplesmente uma arrecadadora. Ela arrecada fundos para o Hospital São Camilo e para o Hospital Rio Doce, em Linhares, que é o nosso hospital irmão lá em Linhares. Então, no começo, as pessoas ficam com muita ânsia de ver aquele retorno. Fez uma exposição, fez um bingo, fez um leilão, está arrecadando, e cadê a obra? A obra demora. E curiosamente, nesse meio de tempo ainda fechou o pronto-socorro. Exatamente. Que não tinha nada a ver com a situação, né? Coincidentemente. E aí, obra, para quem já mexeu com obra em casa, sabe como que é complexo. Você precisa de alvará, você precisa de projeto, você precisa do dinheiro, você precisa contratar. Então, isso demora, isso é um processo demorado. Então, demorou-se, é o que habitualmente demoraria em qualquer processo de construção, para fazer primeiro as regularizações que eram necessárias, que eram exigidas pela prefeitura. Depois, a gente precisou fazer a movimentação. Eu não estava à frente, né, nessa época, aí, mas eu acompanhei também, como qualquer um, né, deve ter acompanhado. E nesse período, precisou se iniciar, tinha que iniciar de algum lugar. E aí houve essa movimentação. Ela falou assim, mas estava mexendo primeiro no privado. Não, hoje a gente tem que trocar a roda do carro com ele andando. Então eu tinha que escolher um setor para tirar, para começar a fazer aquela manutenção, depois mudar um outro para cá, para da onde tirou aquele, fazer a manutenção daquele, ou destruir, construir um outro, para depois eu mudar. É um joguinho de quebra-cabeça. Claro. E a gente está nesse processo ainda. A gente está construindo a ala D, que é a ala que vai receber o nome do Dr. Cisto, né? É uma ala de 3 andares, muito estruturada, por sinal, muito bem estruturada. E para você ter ideia, a primeira parte que vai ficar pronta dela é a ala de maternidade. E a ala de maternidade, 80% dela é de ocupação SUS. Viu aí? 80% então, calma. Não é assim também. As pessoas às vezes falam muitas coisas ou reproduzem muitas coisas, o efeito papagaio que a gente fala. Isso. E nem sempre condiz com a realidade, né? Isso falando do primeiro pavimento. Do segundo pavimento, que será toda a parte de atendimento SUS, de atendimento público, para você ter ideia, nós vamos sair de 84 leitos para 144 leitos. Eu vou ter um aumento de 60 leitos para atendimento público. Depois, no terceiro pavimento, é que vem toda a minha ala de convênio particular. Isso vai ser bem lá na frente. Claro. Então, se você analisar o movimento que agora está se criando, que agora que vão ser as entregas de obra, ele é muito mais prioritário para o atendimento de SUS, que é o meu maior público,
né, do que se tinha talvez idealizado lá no passado. Então, assim, tem que ir com calma. O movimento ele vai acontecer. O nosso pronto-socorro novo lá, né, tá lindo, tá pronto. A gente imagina que até o final do ano ele vai estar apto para operar. A nossa maternidade também já está terminando, né? A parte de obra efetivamente termina agora esse mês, a gente entra com a parte de equipamentos também para tentar funcionar já no final do ano, mas todas as primeiras obras que vão ser entregues, de fato, assim, de grande porte, ela visa o atendimento público. Você falou aí no pronto-socorro, existe a possibilidade da gente ter novamente o pronto-socorro então do Hospital São Camilo? Como eu te disse, nós somos um prestador de serviço, estamos ali para prestar serviço. Havendo interesse do município, havendo a demanda, havendo a capacidade orçamentária de contratar, a gente está plenamente à disposição para fazer um processo de absorver novamente esse pronto-socorro. E quais os principais desafios hoje, Wellington, que você como gestor ali percebe à frente do hospital? Hoje eu consigo dividir além de ter que ficar apagando incêndio dessas conversas que ficam surgindo. Eu não me meto na área assistencial. A área assistencial é lá com o nosso diretor técnico, o doutor Renan, está cuidando muito bem, graças a Deus. Eu cuido da pior parte que tem, que é a financeira. O nosso maior desafio é equilibrar. É recurso. Então, quando tem dinheiro, tudo está lindo, maravilhoso. Quando não tem, é complicado. Ser técnico do Real Madrid é maravilhoso. Quero ver ser técnico do Cruz, né? Aí eu quero ver fazer o time funcionar. Aí demanda de criatividade, aí demanda de muita competência da equipe que está trabalhando, de muito empenho, fazer mais com menos recurso, trabalhar com muita criatividade. E aí eu só tenho que elogiar a equipe do Hospital São Camilo, assim, que é uma equipe que veste a camisa, que está ali para poder fazer a diferença. A gente tem evoluído bastante no nosso processo de atendimento humanizado, tanto na parte assistencial quanto na nossa parte administrativa. O pessoal tem entendido a missão do São Camilo, apesar de sermos um prestador de serviço, e às vezes parecer um pouco frio isso, né? Mas eu tenho que pagar a conta. Claro. Mas eu não posso esquecer da parte social, de maneira nenhuma. E a parte social, inclusive, é a primeira que tem que vir. Então, os nossos funcionários entendem isso, né? Eles assimilaram muito fortemente isso e conseguem se doar muito além assim, do que às vezes seria o normal e o esperado, e a gente consegue fazer um tratamento, oferecer um serviço diferenciado, com certeza. Se a gente fosse falar em percentuais hoje, o Hospital São Camilo, ele tem em percentuais essa divisão do que é que vai para o público e do que é que fica destinado ao privado, em números bem próximos ali, você diz. Tá. Por lei, né, seria 60-40. Eu teria que fazer 60% dos meus atendimentos públicos, 40% dos meus atendimentos privados. Hoje eu faço aproximadamente 80% de atendimento público e 20% de atendimento privado, seja de convênio, seja de particular. Tem uma queixa dos médicos genérica, Brasil inteiro, de que o SUS paga muito mal pelos atendimentos, enfim, pelos serviços prestados. Isso já mudou? Isso está melhorando? Como é que está isso, hein, Wellington? Não, continua. A tabela de SUS é uma tabela ruim, né? Por isso que a gente não consegue pactuar uns valores melhores, né, e tudo, mas aí algumas coisas a gente consegue vir de complementação, né? Na hora que você pactua os contratos com o município, e aí você consegue botar uns valores um pouco melhor de pagamento. Quando eu estou falando do SUS, eu estou falando da prefeitura e do estado também, ou não? Nesse caso, especificamente, na hora de definir esses valores, de quanto vai custar uma consulta, de quanto vai custar o exame A ou o exame B. Não. O SUS é referência, né? O SUS é referência em termos de tabela para a gente, todo mundo né? quer pagar o que o SUS paga? A prefeitura, o SUS paga isso, também vou pagar isso. A priori, a obrigação legal de prestar assistência de saúde, ela é do ente maior, né? Na verdade, é tripartite, né? Sim. Então, mas sempre se recorre ao governo federal como o maior financiador da rede SUS. E aí vem se desdobrando para o Estado e município. Parte é competência de Estado, parte é competência do município. Então, quando a gente fala SUS, a gente está falando dos três entes, né? E aí cada um entra com a sua parcela aí de contribuição à medida que você tem arrecadação no município. O município que arrecadam mais consegue injetar mais recursos na saúde. O município que arrecadam menos vai injetar menos recursos na saúde. Agora, na cabeça do cidadão que está lá, minha amiga, meu amigo que está assistindo lá esse vídeo, ele deve estar se perguntando assim, poxa, mas para eu isso tudo é muito complexo. Então eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que vai resumir tudo que a gente conversou aqui. Se eu ficar doente, eu posso ir no São Camilo? Se eu ficar doente, que eu digo uma fatalidade aqui, uma situação, um acidente, como é que é isso?
Hoje, do jeito que está hoje, eu posso ir direto no São Camilo ou não é recomendável? É recomendável eu procurar primeiro a UPA e etc, etc. O primeiro atendimento, ele acontece nas unidades de atendimento do município. Então, na unidade do Vila Rica, da Barra do Riacho, de Jacupemba. Os primeiros atendimentos são ali, exceto nos casos de urgência, emergência e de gestante. Salvo, então, o ponto fora da curva, o hospital prioritariamente vai receber as pessoas por via de encaminhamento. Exatamente. É isso. Então, minha amiga, porque às vezes as pessoas fazem uma confusão com isso e a gente aqui no canal tem a ideia de querer ajudar as pessoas a entenderem para gerar menos desgaste. O cara sai de casa, vai lá para a porta do hospital, não quiseram me atender. E às vezes não é isso, é uma questão tá no lugar errado. Entender. Você quer comprar pão, você vai na padaria, não é bem assim? Então, se você procurar o lugar certo, a informação correta, e a gente está aqui tentando ajudar você a encontrar a informação correta. Primeiro atendimento, UPA. Atendimento encaminhado, Hospital São Camilo. Ou, em casos de emergências e urgências, o que é emergência e o que é urgência? Hein? Boa pergunta, hein? O que é urgência? O que difere uma coisa da outra? É a gravidade, né? Uma que oferece um risco imediato de morte e o outro que Esse você é qual? pode... O mais grave é a urgência ou é a emergência? O mais grave é a urgência. A urgência é o mais grave? O mais grave é a urgência. Então, assim, o que oferece risco iminente de morte é a urgência. A emergência, você tem um caso grave, você fraturou a perna e tal, mas você não vai morrer por causa daquilo. Certo. Então, ela pode ser estabilizada e pode aguentar um deslocamento, uma remoção, ou aguardar uma cirurgia, né? Um pouco mais demorada. Entendi. Tem um tempo aí para você fazer essa conta. Como eu sou engenheiro, não sou médico, eu não quero... Deixa isso para os médicos lá. Aí é com o doutor Renan. Depois você chama o doutor Renan aqui e você conversa com ele. Chamaremos oportunamente. Ô Wellington, eu quero te agradecer por ter vindo aqui no nosso canal, conversar com o pessoal, dar esses esclarecimentos. Eu acho tão importante a gente poder falar abertamente, de uma forma leve, de uma forma espontânea, de um jeito que as pessoas entendem. Porque fala-se às vezes muito técnico, muito fechado essas informações, e as pessoas acabam não entendendo coisa alguma. E a gente está aqui para quebrar um pouco essa barreira, levar a informação de um jeito fácil. Exatamente. Obrigado, tá? Agradeço. A gente que agradece, em nome do Hospital São Camilo, do Conselho, né, o Conselho Curador do Hospital, a oportunidade de estar esclarecendo. O hospital não é fechado, ele é aberto, a gente está aqui para atender a população. A gente tem que ser o mais transparente possível. Estamos de portas abertas. Se quiser conhecer nossas obras lá, pode procurar. Procura o Cláudio, procura o Wellington, procura o Dr. Renan. Estamos plenamente à disposição para ir lá com muito orgulho. A gente vai mostrar o que a gente tem. E o assunto ele é complexo. Você entender de sistema de saúde, você entender dessas nuances de contrato, o que pode, o que não pode. Às vezes o que é lógico não é o que é correto. Então a gente tem que entender as responsabilidades e sempre discutir isso com muita maturidade, né? E a gente está sempre à disposição para poder esclarecer isso. Discutir com a informação certa é muito melhor e mais assertivo, né? É uma discussão um pouco mais proveitosa. Agradeço a oportunidade. Valeu. Wellington Jacomin, diretor executivo do Hospital São Camilo de Aracruz. Você que gostou dessa entrevista, desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude a nossa mensagem a chegar cada vez mais longe. A gente precisa muito disso. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau.